Muito bem, irmãos, nós vamos dar seguimento à doutrina, né, da salvação que nós temos estudado, soteriologia, e eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos falar nessa noite, né, sobre a ressurreição, ok? À medida que os irmãos forem encontrando, vamos colocando de pé, nós vamos fazer a leitura, e logo depois nós vamos orar, os irmãos podem se assentar e nós vamos entrar no estudo nessa noite. Também agradecer aos irmãos aí que estiveram orando, né, pelos meus familiares lá em Franca também, estão todos bem. O pastor Everton e o Elias, né, que foi confirmado realmente Covid, os demais fizeram exames, deu tudo negativo, graças a Deus por isso. Só o meu cunhado que deu negativo, mas o médico está suspeitando que ele esteja mesmo, mandou repetir o exame, e ele está com uma mancha, né, no pulmão. Ore, né, por ele. Irmão Márcio, ore por ele, que Deus possa estar abençoando, mas os demais estão bem, né? Foi falado que é só uma gripe mesmo, já estão recuperando bem. Nós agradecemos aos irmãos pelas orações e ao nosso Deus, né? Também é bom ver o irmão Wala também, né? Está um pouco melhor já, né? Então, amado, continuamos orando, né, uns pelos outros aí também. Deus tem ouvido as nossas orações, amém? Muito bem, nós vamos ler só o verso 1 ao 4. Nós vamos falar e discorrer um pouco mais no texto, mas nós vamos ler aí 1 Coríntios 15, 1 ao 4, ok? 1 Coríntios 15, 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: E também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar. Santíssimo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez, chegarmos à tua casa, podemos louvar, ó Pai, bendizer o seu santo nome, e ó Pai, neste momento nós suplicamos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, por intermédio, ó Pai, do estudo da tua palavra. Usa, Senhor, esse miserável servo que sou nas tuas mãos, para a honra e glória de teu santo e maravilhoso nome. E, ó Pai, que nós possamos aqui ouvir atentamente o recado do Senhor, guardar, ó Pai, nosso coração, nossas mentes, e também, ó Pai, praticar tudo quanto o Senhor venha aqui a nos dizer. Também, ó Pai, queremos pedir ao Senhor, continue abençoando teu povo, guardando, livrando eles, ó Pai, de todo mal. O Senhor continue suprindo ao teu povo também aquilo que são as suas necessidades. E também, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor também venha revigorar os ânimos daqueles também que têm desanimado por conta do período de pandemia, das lutas que têm enfrentado. O Senhor possa, ó Pai, trazê-los novamente ao ânimo de servir ao Senhor, adorar o Senhor, e que em breve todos nós possamos estar aqui juntos, louvando, exaltando e glorificando ao teu santo nome. Ó Pai, obrigado já pela melhora que o Senhor tem dado neste quadro pandêmico no nosso país e no mundo, e que o Senhor, ó Pai, continue abençoando assim, e a vida volte à normalidade, que nós possamos continuar servindo ao Senhor, até que o Senhor volte ou até que o Senhor nos tire deste mundo. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem, 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, é com certeza o maior capítulo tratando sobre a ressurreição, e que nós pudéssemos aqui, tivéssemos tempo, nós ficaríamos aqui dias e dias só tratando com respeito a este assunto, né, neste capítulo aqui. É um capítulo bem extenso, nós pegamos aí alguns, né, versículos para tratar esta noite falando sobre a ressurreição. E aqui Paulo, né, ele ensina aos irmãos ali em Corinto sobre esta importante doutrina que é a doutrina da ressurreição. Os irmãos sabem que ao longo da história no cristianismo sempre tem levantado, né, Satanás sempre tem levantado algumas pessoas para combater esta doutrina da ressurreição. Por conta que se a doutrina da ressurreição for lançada por terra, ou seja, se houver provas de que Cristo não ressuscitou realmente, se houver algo que realmente ateste, né, que isto é uma heresia, que isto é uma farsa, então assim também é dissipado completamente o cristianismo. Não há como a nossa fé prevalecer sem que Cristo tenha morrido naquela cruz, tenha sido sepultado e tenha sido ressurreto. Não há como o cristianismo continuar. No entanto, irmãos, durante toda a história, tantas pessoas sendo levantadas para tratar a respeito disso,
combater, dizendo que isso é uma mentira. O que eles têm feito realmente é atestado ainda mais de que é realidade, de que é uma verdade completa, né? De maneira nenhuma há qualquer ponto de dúvida para nós e também para aqueles que já buscaram, de que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo realmente aconteceu. Amém, irmãos? Então a ressurreição é algo, né, extremamente importante. Paulo aqui ele fala, neste capítulo, a respeito dos 3 pilares do fundamento, né, da fé cristã. Olha aí comigo mais uma vez os textos dos quais nós lemos aí, verso 3 e o verso 4, onde ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então veja, irmãos, isso é o Evangelho. Quando nós vamos anunciar o Evangelho às pessoas aí neste mundo, perdidas, nós anunciamos justamente isso, que Cristo veio a este mundo e morreu naquela cruz, verteu ali o seu sangue pelos nossos pecados, amém, irmãos? Que ele foi sepultado, sim. Houve, sim, de fato, a morte de Cristo Jesus. Não foi algo, né, ali tramado, onde algumas pessoas tiveram ali até mesmo dúvidas sobre a morte dele. Pelo contrário, foi algo bem atestado. Os irmãos se lembram, inclusive, que ali, né, havia sempre, quando era crucificado, as pessoas ali, os malfeitores, e no final ali, quando ainda eles não haviam morrido, passava ali então os soldados romanos, e aqueles que não haviam morrido, eles quebravam as pernas dele, até mesmo para que eles não fossem de forma nenhuma libertos daquela cruz. E quando o soldado romano, né, passa ali atestando a morte daqueles que estavam crucificados, os irmãos se lembram, né, que eles não quebraram os ossos das pernas do nosso Senhor Jesus Cristo, porque quando o soldado chegou ali, ele atestou realmente que Cristo Jesus já estava morto. Amém, irmãos? Ele já estava morto. E ele permaneceu, inclusive, morto, né, por 3 dias. Mas ele ressuscitou ao 3º dia. Amém, irmãos? Nós, então, adoramos a um Deus, a um Cristo, né, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele foi sepultado, mas que ele também venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia, e ele ainda hoje vive está à destra de Deus Pai. Amém, irmãos? Esse é o Deus o qual nós servimos. Nós olhamos, então, né, em várias religiões, vários deuses que o homem tem formado, criado para si, e, no entanto, a maioria desses estão mortos. Já morreram e não tiveram poder nenhum, né, para livrá-los, nem mesmo a eles mesmos, da morte. Então, qual seria, né, o poder o qual eles teriam para livrar qualquer outra pessoa se não puderam salvar a si mesmo? E veja que Cristo não. Né? Cristo, ao nos prometer a vida eterna, ele também nos deu a prova, né, cabal, de que ele é capaz de nos ressuscitar e de dar a nós a vida eterna, porquanto ele mesmo ressuscitou. Ele venceu a morte por todos nós. Amém, irmãos? Então veja, Paulo, né, ele vai falar justamente sobre essa questão aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. Então os Coríntios aqui, só para a gente entender um pouco, né, os Coríntios aqui, Paulo escreve este capítulo e até com bastantes detalhes, porque a cidade de Corinto, ela tinha um grande problema, né, a respeito da sua crença. Eles criam no dualismo filosófico, que cria justamente que a alma, esta sim, ela é boa, mas que o corpo, este é mau, este é perverso. Inclusive que as almas, elas estão aprisionadas nesse corpo. E por conta disso, eles achavam que na morte havia justamente uma libertação das almas. E que então não haveria mais, de fato, a ressurreição. O homem jamais, né, seria ressuscitado, como inclusive ensinado nas Escrituras. Então aquele ensinamento também havia complicado, né, a mente dos irmãos, dos crentes ali na igreja de Corinto. E Paulo então escreve este capítulo com tantos detalhes para justamente combater essa questão e mostrar que de fato, houve a ressurreição de Cristo Jesus e que também a promessa dele de que um dia ele viria e também traria de volta à vida aqueles que partiram deste mundo e que creram nele e que dariam a eles, né, a vida eterna, que isso também, de fato, é real. Então é por isso que Paulo escreve este importante capítulo aqui para nós e que é muito esclarecedor nessa questão da doutrina da ressurreição. Paulo fala, né, nesse capítulo aqui, algo muito importante. Nós vamos ver pelo menos alguns pontos, 3 pontos aqui rapidamente, Deus assim nos ajudando, com respeito da importância da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, irmãos, a ressurreição de Cristo é fato, não é algo inventado pela mente humana de maneira nenhuma. E nós vamos aqui, inclusive, Paulo, né, ele nos dá algumas provas a respeito desta ressurreição a qual o Senhor Jesus Cristo aqui obteve. Olha comigo no versículo 20, que Paulo deixa isso bem claro para nós com respeito à ressurreição de Cristo ser
algo verdadeiro. Ele diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Veja que Jesus Cristo, né, de fato, Paulo atesta a sua ressurreição dizendo, é um fato, isso é verdadeiro. Ele ressuscitou mesmo. Ele é a primícia daqueles que dormem. Nós sabemos que Jesus, enquanto esteve aqui, inclusive os apóstolos também, ressuscitaram algumas pessoas que morreram. Mas logo, essas pessoas voltaram novamente ali a morrerem. Né? Elas foram ressuscitadas, mas nos seus corpos ainda corruptíveis. Nestes corpos ainda pecaminosos, nestes corpos aqui que ainda estão, né, em estado de putrificação. Essa é a realidade, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Você está apodrecendo vivo. É uma realidade. As células do seu corpo morrem dia após dia. Você vai envelhecendo e vai morrendo células, e até aquele dia que você morre mesmo, você deixa essa existência aqui. E é justamente isso, né, que ocorreu com Lázaro, né, e outros personagens aí que nós vemos Jesus ressuscitando, mas, no entanto, eles foram ressuscitados nesses corpos corruptíveis e morreram novamente. Mas Jesus é a primícia da ressurreição perfeita. Amém, irmãos? Jesus, quando ele deixou, né, este mundo aqui naquela cruz, quando ele morreu, ele, após, né, ficar ali sepultado durante 3 dias, ele voltou agora, e ele voltou com um corpo realmente glorificado, com um corpo, né, sem nenhum tipo de problema. Ainda que no corpo de Cristo Jesus não havia pecado, amém, irmãos? Mas no corpo de Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que havia as limitações de um corpo humano antes da sua glorificação. De forma que Jesus, né, ele sofreu dores. Ali no ato da sua crucificação, ele sofreu dores. Quando ele foi ali, né, chicoteado, esbofeteado, ele sentiu tudo aquilo lá. Também, durante o seu ministério, né, ministério corrido de 3 anos e meio, levando o evangelho daqui para ali, correndo, né, as cidades daquela região. E, amado, a palavra de Deus também deixa para nós claro, em vários momentos, que ele também sofreu cansaço. E ele teve que parar, né, e ir para um canto para descansar. Ele sofreu também tribulações, angústia nesta vida aqui. Inclusive, né, no Getsemane, chegou a ponto de suar também gotas de sangue. Então veja que Jesus, ele não tinha um corpo pecaminoso como o nosso, mas ele tinha também um corpo limitado. O corpo humano dele tinha limitações. Mas após a sua ressurreição, ele aparece, né, diante dos seus discípulos, e ele aparece com um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo imortal. Amém, irmãos? E é justamente esse o corpo, o qual também nós, na ressurreição, também será nos dado. Um corpo incorruptível, incontaminado, um corpo imortal. Nós jamais vamos morrer. Amém, irmãos? Por isso, né, é dado a nós, por meio de Cristo Jesus, a vida eterna. E esta ressurreição, então, é de que Paulo fala aqui, inclusive que Jesus é a primícia daqueles que dormem. Porque Jesus realmente foi o único que foi ressuscitado, e ressuscitado já com o seu corpo perfeito, o seu corpo glorificado. E depois, né, em seguida dele, também iremos nós. Amém, irmãos? No dia da ressurreição dos mortos em Cristo, nós também receberemos aí os nossos corpos glorificados. E aqueles, né, que estiverem vivos, segundo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante ali, também terão seus corpos glorificados e subiremos todos juntos a encontrar com o Senhor nos ares. Mas veja, irmão, o texto deixa bem claro para nós aí, de que este corpo, né, glorificado do nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou e este corpo foi visto também e atestado por muitos naqueles dias que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Então as provas da ressurreição que Paulo nos dá está aí no versículo 3 e versículo 4, que nós acabamos de ler. Leia comigo mais uma vez aí. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. A primeira prova da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é que a Escritura do Antigo Testamento, ela realmente atestava, né, de que o Senhor Jesus Cristo viria a este mundo, e que ele morreria, e que ele ressuscitaria ao 3º dia. Amém, irmãos? Esta já era uma profecia já no Velho Testamento. Inclusive, né, quando o próprio Senhor Jesus, quando é lhe pedido um sinal sobre esta questão, né, ele fala até mesmo sobre a questão de Jonas. Ele fala também, né, sobre o templo ali que seria derrubado, mas em 3 dias novamente seria reerguido, aquele templo que durou 38 anos para ser construído. Mas Jesus não estava falando do templo ali onde os judeus se reuniam para adorar a Deus, mas ele estava falando do seu próprio corpo. Ele falava sobre si mesmo. Quando ele morresse,
ele ficaria 3 dias morto, mas depois ressuscitaria ao 3º dia. E no Velho Testamento, então, já é falado sobre esta questão em muitos textos. Irmãos, se lembram, nós não vamos lá para remir um pouquinho o do nosso tempo. Mas veja, amado, a Escritura, né, do Antigo Testamento já ressaltava sobre esta questão. A ressurreição de Jesus não foi algo, né, que aconteceu por acaso. Quando nós olhamos dentro das profecias bíblicas, todas elas foram perfeitas. Mas, amado, a profecia que mais nos deixa maravilhado é justamente as profecias messiânicas. Como se cumpriu, né, com exata perfeição, como foi dito, em todos os momentos, até mesmo a questão da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, da perseguição, inclusive, que ele sofreria, a questão até mesmo, né, do sofrimento qual ele padeceria. Os irmãos se lembram lá em Isaías, né, 53, tudo aquilo que o profeta Isaías ele disse sobre o que Jesus passaria, foi justamente aquilo que ocorreu com ele. O texto bíblico, né, deixa bem claro esta questão das profecias messiânicas, de que Jesus viria, de que ele morreria, de que ele seria sepultado e de que ele ressuscitaria. Então, amado, o Velho Testamento todo dá testemunho da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Está em perfeita harmonia. Não tem como. Eu sei que os judeus, né, muitos deles ainda não creram em Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas é justamente porque eles não conseguiram ainda ver, né, a harmonia do Velho Testamento com o Novo Testamento. O Novo Testamento e o Velho Testamento, eles andam em harmonia. A questão, né, da vinda de Cristo a este mundo, da vida dele aqui, da obra vicária dele por nós, tudo isso está em perfeita harmonia nos dois testamentos, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Então, amado, foi algo realmente atestado, né, pela história, foi algo atestado, né, pelos profetas, foi algo realmente feito e consumado pelo próprio Deus. Amém, irmãos? A primeira prova da ressurreição do Senhor Jesus é justamente isso. Porque toda a história, todas as profecias, tudo isso está em plena harmonia da forma como ele morreu, como ele foi sepultado e como ele ressuscitou. Inclusive, dissemos ainda há pouco, né, de não ter quebrado as pernas do Senhor Jesus Cristo ali. E era justamente também uma das profecias messiânicas que dizia que nenhum osso sequer do corpo dele seria quebrado. Amém, irmãos? Nós não temos tempo, mas depois você, na sua casa, né, pode pegar e começar a ler e ver todas essas questões aí da confirmação, né, exata do Velho Testamento na questão das profecias messiânicas, a perfeita harmonia com o Novo Testamento aí também. E Paulo, então, ele também cita, né, uma segunda prova com respeito à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, no versículo 5 e 6, que ele diz assim, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Veja, amado, que a próxima prova que ele coloca para nós é a aparição de Cristo Jesus ressurreto aos seus discípulos, não só aos apóstolos, mas ele aparece a mais de 500 irmãos. Ele aparece não só aos apóstolos, mas aquele grupo também de 70 discípulos e a mais de 500 irmãos, é o que a palavra de Deus aqui nos diz. E esses 500 aqui, né, Paulo ainda diz, quando escreve esta carta aqui aos irmãos em Corinto, ele deixa bem claro, né, naquela época ele diz, olha, dos quais ainda muitos ainda vivem, naqueles dias. Ou seja, se vocês quiserem vir, eu posso apresentar muitos ainda para vocês que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Veja que a nossa fé na ressurreição de Cristo não é cega, não é uma fé cega. Estas provas aqui foram provas cabais até mesmo para que nós venhamos crer até hoje. O número de testemunho. Veja que até mesmo para testemunha, às vezes, quando tem algum problema, né, na justiça, se pede pelo menos 2 testemunhas. Com respeito à ressurreição de Cristo Jesus, havia mais de 500 irmãos que eram testemunhas oculares de ter visto Cristo depois da sua morte ressurreto. Amém, irmãos? Testemunhas. É uma prova, né? E o que nós vemos aqui, é o apóstolo Paulo deixando bem claro essa aparição. Ele apareceu aos apóstolos, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria, Paulo diz que ainda vive, e ele apareceu a Paulo também. E Paulo deixa isso bem claro no verso 8 do nosso texto aí de 1 Coríntios 15. Olha aí, ele diz assim, por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Os irmãos se lembram do chamado, né, da conversão ali de Paulo e do chamado dele.
quando ele é caminho de Damasco. Ele cai, né? Alguns dizem que cai de cavalo, né? O texto não fala de onde ele cai, mas ele cai com seu rosto ali em terra, por conta de uma luz, né? Qual ele vê, e aquela luz é justamente Cristo, qual ele vê naquele primeiro momento. Inclusive os irmãos lembram que falam com ele, e ele depois se converte, e ele então se torna, né, o maior dos apóstolos aí, o maior missionário de todos os tempos também. Mas veja, irmão, até a Paulo, Jesus apareceu dando provas de que ele havia ressuscitado. Olha quanto tempo, né, depois. Ele aparece ainda a Paulo, ele aparece ali para atestar também a sua ressurreição a Paulo. Então veja, irmãos, e uma terceira prova, né, que nós temos, até mesmo fora do texto, nós já temos citado aqui para os irmãos, é a prova também de que muitos destes que foram testemunhas oculares, e muitos outros também, que foram crendo posteriormente a esse, morreram ali em perseguição ao cristianismo. Eles morreram, mas eles não negaram a sua fé em Cristo Jesus. Eles não negaram em momento nenhum ter visto Cristo Jesus ressuscitado. Irmãos, os irmãos há de concordar comigo, né? Que ninguém morre por uma mentira. Hã? Ninguém cria uma mentira que pode levá-lo à morte e ele então vai morrer por aquilo ali, uma coisa que ele sabe que é mentira. Ninguém em são juízo faz isso. Quanto mais, né, o número de cristãos naquela época que morreram e não negaram de ter visto Cristo Jesus ali, né, como sendo testemunhas oculares. Abra lá comigo em 1 de João, capítulo 1. Nós vamos ver, inclusive, João falando sobre essa questão, né, dele mesmo ter sido uma dessas testemunhas. 1 de João, capítulo 1, olha o verso 1 em diante, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, fala alguém, com os nossos olhos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifesta a nós, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Veja, João, né? Começando aí a sua primeira epístola, ele escreve justamente isso. Olha, eu estou falando para vocês aqui de algo que não me contaram. Eu ouvi com os meus próprios ouvidos. Não é algo que alguém viu e me relatou. Eu vi com os meus próprios olhos. Eu estou contando para vocês algo que a minha mão tocou. Né? Então, olha só, João dá testemunha aqui de que ele ouviu, né, de primeira mão o Evangelho. Ele ouviu de primeira mão os ensinamentos de Jesus, do próprio Jesus. De que ele viu Jesus com seus próprios olhos. E de que ele até mesmo tocou em Jesus. Amém, irmãos? E ele foi, né, testemunha não só no ministério de Jesus, mas ele também foi testemunha desta ressurreição também. Ele estava ali também quando Jesus compareceu diante dos seus apóstolos. Então, amado João, né, escreve isso claramente para nós aqui nos primeiros versos da sua primeira epístola. E, amado, esses apóstolos, né, e muitos outros dos discípulos de Jesus morreram e não negaram esta verdade de jeito nenhum. A ressurreição é algo realmente que ocorreu, né, e Paulo deixa isso bem claro aos irmãos de Corinto e também a nós. Então, a ressurreição de Cristo, ela é um fato mesmo, é um fato inegável. Segundo, nós podemos ver, né, como dissemos ainda há pouco, que há muitas pessoas sim que tentam, né, negar a ressurreição. E a ressurreição jamais, ela pode ser negada, até mesmo porque é um fato ocorrido, um fato real, né, não tem como ser diferente, e que ela é de extrema importância, como nós dissemos no início, né, ela é um dos 3 pilares da fé cristã. Então, o que quais seriam os problemas que implicariam realmente que não houvesse havido a ressurreição? Quais seriam os problemas que implicaria negar a ressurreição de Cristo Jesus? E Paulo vai dizer para nós alguns aqui. Negar a ressurreição de Cristo é despedir, né, da mensagem cristã de pontos essenciais. Ou seja, primeira questão, primeiro problema que viria de negar a ressurreição de Cristo. Primeiro que Cristo morto, demonstraria impotência contra a morte. Demonstraria justamente, né, o seu
a sua falta de poder em dar a nós a própria vida, que ele prometeu. Olha aí Paulo dizendo isso para nós, no versículo 13 e no versículo 16 aí do nosso texto, ele diz assim: e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Olha o verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E olha o verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Veja, irmãos, se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé, não teria, né, razão de existir. Já imaginou nisso? Alguém que prometeu a você que poderia lhe dar a vida eterna, mas, no entanto, ele não poderia dar a vida a si mesmo. É igual aqueles vendedores, né, que passam, às vezes, na nossa casa, né, e que está vendendo um produto, promete tanta coisa que aquilo vai fazer, e aí você pergunta para ele, né, tá, você tem um produto? Não, eu não tenho. Você é tão bom assim, por que você não tem? Não é assim? Amado, Jesus, se ele não ressuscitou, Paulo deixa bem claro, é vã a nossa fé. Como é que nós podemos crer, né, numa vida eterna, se aquele que nos prometeu não foi capaz de dar nem a si mesmo essa? Então, amado, olha só o problema, né, que incorreria se Cristo Jesus não houvesse ressuscitado. Então, se Cristo Jesus não ressuscitou, nós estamos seguindo um Cristo morto, um Cristo impotente. Ele não tem poder de dar vida. Olha que grande problema que incorreria no cristianismo. Mas graças a Deus, né? Paulo deixa bem claro já no início para nós aí de que ele ressuscitou. Amém, irmãos? Ele ressuscitou e ele está vivo à destra de Deus Pai. Também, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Olha o verso 14, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Veja, irmãos, é vã a nossa pregação. Nós vamos pregar o evangelho a quem, se Cristo não ressuscitou? Nós vamos continuar prometendo vida eterna a quem, se Cristo não ressuscitou? Se Cristo não venceu a morte, se ele não teve poder para vencer a morte, como é que ele vai ter poder para nos tirar, nos livrar da morte? É vã também a nossa pregação. Vamos pregar um evangelho assim a alguém? Não haveria, né, razão nenhuma para nós sairmos evangelizando, sairmos pregando o evangelho de Cristo Jesus, se Cristo não houvesse ressuscitado. Mas Cristo ressuscitou, amém, irmãos? Se Cristo não ressuscitou, então a prática, né, da pregação é perca de tempo. Essa é uma realidade. Mas Cristo ressuscitou. O inferno é real. Ele nos livrou, né, pelo seu sacrifício vicário ali na cruz, pela sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele nos livrou do poder do pecado, da condenação do pecado. E ele também há de nos livrar através do corpo glorificado, também da presença do pecado em nossas vidas. Também Paulo deixa bem claro para nós que se não houve ressurreição de Cristo, também é vã a vossa fé, né? No final do versículo 14 que nós lemos ainda há pouco. Então, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não vale para nada. Nós podemos fechar esse templo aqui, vender esse templo, repartir o dinheiro entre nós e vamos seguir a nossa vida, fazer o que a gente quer, porque é vã a nossa fé. Não tem razão de ser. Cristo veio a este mundo com um único propósito, que era buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Amém, irmãos? Este propósito foi justamente feito na obra dele vicária na cruz, da sua morte, sepultamento e ressurreição. Então, se Cristo não ressuscitou, a obra está incompleta, a obra não é capaz de salvar ninguém, a fé também não é necessária, porque o Senhor aí seria indigno, né, da nossa fé. Mas, mais uma vez, né, nós afirmamos, assim como Paulo, ele ressuscitou. Amém, irmãos? Ele é completamente digno da nossa fé, ele é completamente digno da nossa confiança. Nós podemos depositar realmente inteira fé na obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Também, se Cristo não ressuscitou, Paulo diz para nós que somos tidos também por falsas testemunhas. João 15:15. Assim somos também considerados, 1 Coríntios 15:15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, você é um mentiroso. Eu sou um mentiroso. Nós somos falsos testemunhas. Paulo está dizendo isso aos irmãos ali em Corinto. Dizendo para eles, olha, a ressurreição realmente existiu. Nós não estamos mentindo, amém, irmãos? Nós estamos pregando o evangelho verdadeiro de um Deus que teve sim poder para morrer, para dar a sua vida por nós, mas também que teve poder para tomá-la de volta, para vencer a morte.
Nós adoramos, né, este Deus maravilhoso. E Paulo também diz que se Cristo não ressuscitou, no versículo 17 ele diz, então nós ainda permanecemos no pecado. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E aí nós teríamos o maior de todos os problemas. Porque se ainda permanecemos nos nossos pecados, ainda continuamos condenados ao inferno. Não há um remidor para nós. Esse é o maior de todos os problemas. É óbvio, né, que todos os demais aí que foram citados por Paulo iria desembocar nisto mesmo, de que não haveria como, né, nós sermos libertos do pecado, da condenação do inferno de espécie alguma. Então, se Cristo não ressuscitou, a sua morte, né, não foi vicária e por isso ainda estamos perdidos ainda. A ressurreição de Cristo, ela é evidência, né, de que o sacrifício que ele fez a favor dos pecadores foi aceito pelo próprio Deus. Amém, irmãos? É evidência disso. É evidência de que ele se agradou mesmo do sacrifício de Cristo. De que ele, então, né, deu a ele a vida, assim como também deu a nós, posteriormente, ao crermos no sacrifício de Cristo Jesus, a vida eterna. Paulo ainda fala sobre um sexto problema, que ele diz que se a ressurreição de Cristo, né, não existiu, os que dormiram em Cristo, eles pereceram. Olha o versículo 18. Ele diz, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqueles que creram em Jesus, se Jesus não ressuscitou, estão todos perdidos, estão todos condenados ao inferno, por conta de que, se não há ressurreição, não há um Salvador suficientemente poderoso para livrar o homem da condenação eterna, da força do pecado, né? Então, o homem continua perdido. O homem continua perdido. E o sétimo e último que Paulo mostra para nós aqui, dos problemas que incorrem se Cristo não houvesse ressuscitado, está no verso 19. Somos então, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Olha o verso 19, ele diz assim, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por que Paulo cita isso? Porque, amado, é bem simples. Se Cristo, ele não tem poder para nos salvar, nós estamos condenados. E se ele não tem poder para nos salvar, ele não teve poder para salvar as demais pessoas que estão aí, aquelas que já partiram depois de nós. Então a vida que nós estamos vivendo, a vida até mesmo que nós buscamos viver de santidade, isso não tem razão nenhuma de ser. Então nós podemos viver a vida conforme nós queremos mesmo, vamos aproveitar a vida, porque a salvação nós já não temos mesmo, vamos aproveitar os pecados desta vida, né? Desfrutar dos pecados, deleitar nos pecados. Paulo está dizendo isso, nós somos então os mais miseráveis. Mas, amado, nós sabemos que Cristo Jesus ressuscitou, amém, irmãos? Ele ressuscitou, ele está vivo à destra de Deus Pai. Paulo deixa isso bem claro para nós, as Sagradas Escrituras todas, né? Testemunham a respeito da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E, amado, nós podemos ter plena certeza de que nós não somos os mais miseráveis de todos os homens. Pelo contrário, nós éramos miseráveis. Mas agora nós não somos mais, por conta de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Salvos, né, lavados, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. A palavra de Deus, inclusive, nos diz, né, que nós não só passamos da condenação para agora a vida eterna com Cristo, como também Ele nos colocou, né, em lugares celestiais, na presença de Deus Pai. Ele também, né, nos colocou no status de filho. Nós somos agora cordeiros com Cristo de toda a herança celeste. Amém, irmãos? Tudo isso ocorreu justamente por conta da obra vicária a qual Cristo Jesus fez na cruz por nós. Então, amado, veja como a palavra de Deus, né, deixa bem claro para nós com respeito à ressurreição. Então, amado, a ressurreição de Cristo é um fato. Haveria sérios problemas, incorreria em sérias consequências para nós se Cristo Jesus não houvesse ressuscitado. Mas Ele ressuscitou. E terceiro e último, a ressurreição de Cristo é a nossa esperança e vitória. Paulo vai falar sobre isso no versículo 54 e versículo 56, a 56, perdão. Versículo 54 ao 56. Ele diz assim, e quanto a isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Veja aqui, amado, que a ressurreição de Cristo, ele nos dá esperança, nos dá vitória. Paulo deixa bem claro para nós aqui no versículo 54, de que Jesus ele venceu a morte. Amém, irmãos? Por isso ele pode dar a nós a vida eterna. Por isso que nós não vamos morrer e ficar mortos eternamente, justamente porque ele venceu a morte. Olha que maravilha. A obra, né, a qual Cristo Jesus fez ali, na obra vicária, ele também fez justamente isso, né? Ele venceu a morte. Ele também derrotou Satanás. Amém, irmãos? Derrotou. Satanás, né, é alguém que não tem nada mesmo. Ele não tem nem a chave da casa dele. Nem a chave da casa dele ele possui mais. Amado, Deus, né, derrotou a morte, derrotou Satanás. E hoje, né, nós podemos ter a vida eterna justamente por conta disso. Ela não mais, né, tem poder de triunfar sobre nós. Então, amado, essa é a esperança que nós temos. Inclusive, quando há morte de pessoas próximas a nós, servos de Deus como nós, de repente parentes, amigos nossos, que chegados, mas que são salvos como nós, a esperança a qual nós temos quando eles partem daqui é de que um dia nós vamos revê-la. Essa é a certeza que nós temos. Amém? A palavra de Deus, inclusive, né, nos mostra que esta é uma viva esperança. Não é uma esperança hipotética, não, é uma viva esperança, é uma esperança verdadeira. Amado, quando eu partir deste mundo aqui, com certeza eu vou encontrar muitos dos irmãos que já partiram aqui lá na glória eterna. Amém, irmãos? Os irmãos também. E olha que Paulo, ele está chamando a atenção também aqui nos versos finais do capítulo 15, desses irmãos de Corinto, para que eles tenham esta esperança também. Para que eles tenham isso nas suas mentes. Apesar dos problemas, das dificuldades as quais nós enfrentamos neste mundo, a esperança que nós temos é que um dia tudo isso vai terminar. Seja, né, na nossa morte, quando nós partirmos deste mundo, seja também através da ressurreição, ali na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, também através do arrebatamento. Amado, não importa, mas tudo isso vai findar nas nossas vidas, todos os problemas. E nós vamos estar num lugar bem melhor, num lugar maravilhoso, num lugar onde não há mais morte, não há mais tristeza, não há mais dor. Amém, irmãos? Os jovens cantou um hino hoje, né? Antigo. Em um dia de fulgor. Quando acaba, toda dor. Nem problemas haverá. A morte sumirá. Haverá o quê? Perfeita paz. Perfeita paz. Imagina, irmãos, como vai ser, né, morar num lugar assim. Sem problemas, sem dificuldades, sem qualquer tipo, né, de transtorno. Essa é a esperança que nós temos. E Paulo, né, chama a atenção desses irmãos aqui em Corinto justamente por conta disso. Os irmãos se lembram, nós temos falado várias vezes sobre isso, né? Já naquele primeiro século da igreja já havia perseguição. Os crentes já eram perseguidos, mortos por conta de crerem em Cristo Jesus. E Paulo está falando, e sempre ele vem falando isso nas suas cartas, né, trazendo esperança para nós, dizendo, olha, apesar de todos os problemas, apesar da perseguição, apesar de você, de repente, até perder a sua vida por conta de servir a Cristo, de estar ali ao lado de Cristo Jesus, lembre-se, vai chegar o dia que tudo isso vai terminar. Amém? Todos os problemas vão acabar. Todas as lutas vão findar. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte por nós, dando a nós, então, a vitória. E é em Jesus, né, que nós temos a vitória sobre a morte, a vitória sobre a condenação do inferno, a vitória sobre todas as coisas. Não somos nós que vencemos, mas Cristo venceu por nós. Amém, irmãos? Paulo diz isso no verso 57, diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória foi Ele quem conquistou para nós. Nós não poderíamos fazer nada, né? Nós temos vindo durante todos os domingos estudando sobre essa doutrina da salvação, falando justamente sobre isso. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa pela nossa salvação. É unicamente, né, a graça de Cristo. É só a graça. Só a graça dele. E é justamente a graça dele que nos dá a vitória. Amém, irmãos? A vitória. Então, irmãos, talvez você esteja até passando por problemas, por dificuldades aí. Talvez até alguns, né, passando por desespero, pensando na doença, pensando até, de repente, em outra doença, outras enfermidades, que também nós somos acometidos de várias enfermidades. Não é só a Covid, né? Talvez por problemas familiares, tantas outras coisas que você esteja passando.
lembra, amado, que nosso dever é só continuar firme com o nosso Deus. Amém? Porque a vitória para nós já é certa, a vitória para nós já é garantida. Sabe aquele negócio no futebol? Quando um time é infinitamente superior ao outro, né? Imagina lá a seleção brasileira, quando estava lá no auge mesmo, né? Ela via aí, de repente, jogar com o time dos homens aqui da igreja. Ia ficar feio para nós, não é? Mas a vitória já ia ser certa deles mesmos. Pelo menos a gente ia divertir. Não é assim? Assim, amado, e muito melhor, né, do que isso, é a vitória que Deus nos deu. Ela já está garantida mesmo. É algo que a gente só entra só no campo, só para cumprir tabela mesmo. A gente vai jogar, vai seguir as regras, vamos fazer tudo certinho nesse mundo, mas, amado, a vitória já está certa, já está garantida para nós. Amém, irmão? Já está garantido. Então, Paulo deixa bem claro para nós que a ressurreição de Cristo Jesus, ela traz para nós uma viva esperança, ela traz para nós a vitória. Por causa, né, da obra vicária completa de Cristo, nós podemos dar um brado hoje de vitória. Olha o verso 55, né? Paulo dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Eu fico imaginando Paulo escrevendo isso aqui, irmãos. Eu acho que ele tinha um sorriso no rosto, né? Ele não se continha de alegria. Eu acho que, sabe aquele sorriso que a gente fala, né? Que chega lá na nuca? Era assim que Paulo, né, estava falando isso aqui. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Porque, amado, é um brado de vitória isso aqui. Não é uma pergunta, ele não está com dúvida. Ele não quer saber a resposta. Mas é um brado de vitória mesmo. Ele dizendo, olha, o aguilhão da morte ela já perdeu. Ela já perdeu. O inferno também já perdeu. Nós não vamos mais para lá, meus irmãos. Nós não. Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, de espécie alguma. E Paulo continua, verso 46. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E Cristo, na sua obra vicária, venceu o pecado por nós. Amém, irmãos? A justiça dele, lembra? A justiça dele imputada a nós. Nós somos miseráveis pecadores, mas a justiça dele foi imputada a nós. Ele venceu o pecado por nós. Olha, o versículo continua dizendo, e a força do pecado é a lei. Olha, amado, nós jamais poderíamos cumprir com a lei, jamais poderíamos viver de forma tão certa como a lei pede. Mas veio Jesus e fez exatamente à risca aquilo que a lei pedia. Cumpriu toda a lei. E Paulo termina, né, dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, um brado de vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. E Paulo termina, né, verso 58, dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu fico imaginando o que Paulo tinha na mente dele quando ele escreveu esse último verso. Os irmãos vão se lembrar de que Paulo, inclusive, ele lutou pela sua própria vida, com feras. Ele sofreu enormemente por causa de Cristo Jesus. Quando nós olhamos o sofrimento de Cristo e dos demais apóstolos em relação ao serviço deles prestado, né, ao nosso Deus, e nós olhamos para a nossa vida, irmãos, dá vontade de chorar, não dá? Quantas vezes nós deixamos de servir a Deus, esse Deus maravilhoso que morreu na cruz por nós, sofreu por nós, deu a nós a vida eterna. Quantas vezes nós deixamos de servir a Deus com fidelidade por pequenas coisas? Basicamente nada. Coisas que, quando nós servíamos a Satanás, quando nós servíamos o pecado, não nos impedia de maneira nenhuma de fazer aquilo que ele pedia. Verdade ou não é? Eu fico imaginando, né? Os irmãos sabem, durante essa pandemia mesmo, tantas pessoas nesse mundo aí, que fizeram festas, baile funk, bebedeira, prostituição, não estavam nem aí, nem esquentando, colocando seu corpo, né, em risco mesmo de morte. Enquanto que muitos crentes não queriam arriscar a sua vida para servir a Cristo Jesus. Quantas vezes aqui, ó,
Muitos de nós aqui dentro, na época nossa de perdidão, lá no mundo, a gente ia para as baladas, né? Ia para os bailes, debaixo de chuva, arrumava dinheiro emprestado, fazia o que fosse para servir o cão. E hoje a gente não quer fazer isso aqui, ó, para servir a Deus. Aquele que deu a sua vida por nós, aquele que deu a nós a vida eterna. A gente não quer fazer o mínimo de esforço por ele. Mas ele fez o máximo por nós. Amém, irmãos? Ele fez o máximo por nós. Paulo, ele tinha justamente esse pensamento quando ele escreveu esse verso. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes. Sabe o que ele estava dizendo? É firme independente da circunstância. Ser constante independente das circunstâncias às quais a gente esteja atravessando. Continuar firme, constante na obra do Senhor, fazendo não parar nunca. O servo de Deus é assim, ele não para nunca. Nós vamos nesta vida aqui servir ao Senhor, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Quando nós morrermos aqui, nós vamos fazer o que lá no céu? Servir ao Senhor, adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Amém, irmãos? Não para nunca. Foi para isso, justamente para isso que nós fomos criados. Foi para isso que Cristo veio a este mundo. Ele nos comprou com o seu precioso sangue, para que nós pudéssemos ser servos dele, e servos realmente dignos. E não viver, né, da forma como nós temos vivido. Presta atenção nessa palavra, irmãos. Nós. Eu me incluo nisso. Será que durante todos esses domingos que nós vimos Cristo, né, a obra de Cristo por nós, durante todos esses domingos, será que isso não deve chamar a nossa atenção para as falhas as quais nós estamos tendo em servir a Ele, para endireitar a nossa vida com respeito a essa questão, e servir a Ele com mais fidelidade, com mais empenho, mais entusiasmo, não parar nunca. Paulo diz sempre, seja sempre abundante na obra do Senhor. Um crente nunca vai fazer demais por Cristo Jesus. Eu acho incrível que às vezes a gente escuta gente falando assim, né? Ah, mas eu já fiz tanto. Ah, mas eu já dei tanto. Ah, mas eu já visitei tanto. Ah, mas eu... Eu não encontro nenhum lugar na Bíblia que Deus coloca um limite para essas coisas, para servir a Ele. Os irmãos encontram? Não, olha, quando você ganhar pelo menos tantas almas, aí você para que você já chegou no limite. Tem aí, irmãos? Não tem. Veja que o texto diz que nós devemos ser sempre abundantes. Abundantes por quê, irmãos? Paulo está olhando lá para trás, essa obra a qual Cristo Jesus fez. A morte, sepultamento, ressurreição. O estado agora eterno que Ele nos transferiu, né, do reino das trevas para o reino da luz, que Ele nos deu, né, a vida eterna ao invés da condenação eterna. Paulo está olhando justamente para isso, dizendo, ó, sede sempre abundantes. Apesar das dificuldades, dos problemas que vai passar, dos desânimos. Você acha que Paulo nunca teve desânimo? O que você acha? Teve ou não teve? Com certeza, irmãos. Quem nunca teve desânimo aqui? Mas é continuando. Irmãos, toda vez que você estiver desanimado, comece a pensar na obra que Cristo Jesus fez por você. E eu tenho certeza que você não vai continuar desanimado. Amém, irmãos? Não tem como a gente continuar desanimado. Lembrar de quem nós éramos, onde estávamos, quem veio, né, a nosso favor, da onde Ele nos tirou, para onde Ele nos levou. Não tem como você continuar desanimado de espécie alguma. Então, olha, né, Paulo deixa bem claro, sede sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo, mais uma vez, aquele cenário, pessoas morrendo por Cristo, fazendo as coisas, talvez até evangelizando algumas pessoas que não ouviam, que não queria saber e tal, aquela coisa, correndo o risco de ser morto, mas estava ali evangelizando, e ele falando no final, né? Vosso trabalho não é vão no Senhor. Ainda há pouco, nós agradecemos aí os irmãos, né, que estiveram trabalhando na reforma aí da igreja. Sabe, irmãos, pode ser que muitas coisas vão passar. Se eu fosse, inclusive, agradecer, né, nome a nome, com certeza eu esqueci alguns. Os irmãos sabem como a minha memória é. Mas veja que Deus não é assim. Tudo que a gente faz para Ele não é em vão. Toda a obra a qual nós fazemos
para o nosso Deus. Ele tem tudo isso anotado. Ele não esquece de nada. Amém, irmãos? É bem diferente. Você pode ter o melhor patrão do mundo, mas ele não vai te agradecer por tudo que você faz. Mas Deus sim. Ele vai te agradecer de tudo quanto você fizer por ele. Amém, irmãos? Agora veja bem, a ressurreição então de Cristo, né, nos dá esta viva esperança, esta vitória. É a ressurreição de Cristo, é quem atesta, né? Bate o carimbo mesmo, dizendo, ó, este Salvador realmente é capaz, é poderoso para salvar, para livrar da condenação do inferno. É na ressurreição que nós vemos isso. Concluindo, irmãos, Jesus é o Salvador. Jesus é o único que pode dar vida eterna. Né? Olha, João 3,16 né, diz isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus que é o Salvador, o único Salvador, o único capaz de dar a vida eterna. É Jesus, inclusive, aquele que morreu, foi sepultado, ressuscitou por nós. É aquele que nos ama incondicionalmente. E é aquele também o qual nós devemos amar incondicionalmente. Amém, irmãos? E demonstrar este amor através das nossas atitudes, através de tudo quanto nós vamos fazer. A finalidade, tudo que nós colocarmos à mão, deve ser sempre para glorificar e honrar o nome desse Deus maravilhoso que deu a sua vida por nós. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar, encerrando o culto nessa noite. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos ao Pai por o Senhor nos mostrar tão claramente esta grande obra da salvação a qual o Senhor fez por nós, por meio do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor não só nos salva, como o Senhor nos dá a certeza de que nós estamos salvos. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por isso. Gratos porque essa certeza vem não só daquilo que nós vimos no culto pela manhã, como também, ó Pai, essa certeza que o Senhor nos dá através da sua ressurreição. De saber, ó Pai, que o Senhor foi poderoso, o Senhor é poderoso, e foi poderoso para vencer a morte, vencer, ó Pai, o pecado e fazer esta obra vicária, ó Pai, por nós. Nós somos imensamente gratos ao Senhor. E é verdade, ó Pai, que em muitos momentos da nossa vida, na correria do dia a dia, nas lutas, nós acabamos esquecendo desta obra maravilhosa que o Senhor fez por nós. Nós acabamos esquecendo até mesmo dessa viva esperança que o Senhor nos deu, de que nós estamos salvos. Nós não seremos, nós já estamos salvos por meio do seu Filho Jesus. Ó Pai, que nós já estamos na vida eterna, já sentados diante de Ti, ó Pai, no céu. E nós somos, ó Pai, a Ti imensamente gratos. Não nos deixe esquecer disso de forma alguma, ó Pai. E que o Senhor nos ajude também, que nós possamos ser gratos e demonstrar essa gratidão pela vida a qual nós devemos levar para agradar, ó Pai, ao Senhor, que é o nosso Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos ajude realmente a cumprirmos com tudo quanto o Senhor deseja. Que nós, ó Pai, possamos ser servos leais, servos sinceros, ó Pai do Senhor, porque o Senhor realmente tem feito grandes coisas por cada um de nós aqui, ó Pai. Nós te pedimos. Também, ó Pai, queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue usando a cada um de nós aqui neste mundo para glorificar o seu nome, para ganhar almas, ó Pai, em prol do teu reino. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude, nos capacite e que nós possamos assim, ó Pai, continuar trabalhando fielmente até que o Senhor nos leve deste mundo ou até que teu Filho venha nos buscar, ó Pai. Nós te pedimos também que o Senhor agora nos despeça para os nossos lares, protegido, amparado pelas suas santas mãos. E é em nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos, te agradecemos, com o perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Assim nós encerramos o culto nessa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Deus abençoe.